Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2025, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades administrativas e financeiras ocorridas no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, Saúde e Educação, relacionadas à gestão de bens, veículos, máquinas, equipamentos e contratos públicos, com especial atenção a procedimentos de aquisição, manutenção, abastecimento, transporte e controle de insumos e serviços vinculados a essas áreas. Eu aproveito aqui para justificar a ausência do servidor Rafael Lúcio da Silva, que no ofício 108, enviado pela Secretária da Saúde, justificou em razão de férias previamente agendadas. Então fica justificado aqui para registro em ata a ausência do referido servidor. E passo agora para início dos trabalhos com a oitiva do senhor Ivan Sérgio Alves, que está acompanhado do advogado Mauro Antônio Servilha, o Alex está vindo, né? E o Alex Luciano Bernardino de Campos. Carlos. Carlos, de novo. Carlos, OAB 218199 e o Mauro Antônio Servilha, OAB 175969. Pela ordem, presidente. Com a palavra, doutor. A gente requer o prazo de 5 dias para a juntada da procuração do depoente. Deferido o pedido, peço que conste em ata para que a gente possa deixar tudo registrado. Agradeço a presença do senhor Ivan e eu preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, reservado o direito ao silêncio nos casos em que se autoincrimina. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º caput da Lei 1579 de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Agradeço a presença, Ivan. A gente, antes de passar as perguntas, vem adotando a praxe de facultar a palavra para que o senhor possa se apresentar e fazer as contribuições que o senhor acha pertinente. Então, passo a palavra. Não é o que se apresenta. Perfeito. Então, vamos dar início, assim, à fase da oitiva, procedendo com as perguntas. Gostaria de começar questionando, Ivan, qual que é o seu cargo, função hoje dentro da estrutura da Prefeitura Municipal de Assis? Na verdade, eu não decorei esse cargo meu ainda. Assessor executivo, acho que é isso. A gente estava até num debate aqui antes sobre a questão da fundamento legal desse cargo. O senhor sabe dizer quais são as suas atribuições como assessor executivo? Eu fui nomeado para presidir a direção do Departamento de Segurança, que foi recentemente criado pela prefeita Thelma. Não existia esse departamento, né? Existia uma divisão de vigilância, mas não era assim, não tinha alguém específico para cuidar disso, né? Então, ela criou o Departamento de Segurança, que, paralelamente, já ficou dividido entre o trânsito e a segurança. Antigamente, nas gestões anteriores, acumulava-se a mesma pessoa que fazia o trânsito, fazia a vigilância. Então, eu fiquei específico nessa segurança área. que você menciona é a vigilância patrimonial, Não, isso? é mais do que isso. Se Eu faço a explicar. gestão entre Polícia Militar através da atividade delegada, eu faço gestão com os delegados de polícia e também, às vezes, a gente, raramente, mas já ocorreu de a gente falar com o promotor em relação à segurança do município. Também é feito o que a gente conseguiu construir, de fato, é o Departamento de Segurança, que tem, assim, um alicerce para que amanhã, futuramente, alguém deseja fundar a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Então, já tem toda essa estrutura que eu fui construindo durante o ano de 2025. Uma das nossas preocupações é que nos levantamentos aqui junto ao Departamento Legislativo, a gente teve a notícia de que o cargo de assessor executivo, o qual o senhor ocupa, ele foi extinto em 2025, através da lei proposta pela prefeita Thelma Spera, que tramitou aqui. Então a gente questiona, inclusive, sobre a legalidade desse cargo
e de estar ocupando essa posição. Dentre o que a gente gostaria de questionar é que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que foi o trâmite de criação desse departamento de segurança. Quando o senhor foi convidado, já foi para integrar esse departamento? Quando foi criado? Como foi criado? Olha, como ele foi criado, assim, eu não sei. Eu sei que eu fui convidado para assumir essa pasta de segurança pública dentro do município. Tão somente. Mas já tinha esse nome de Não, departamento? não tinha. Era, eu já mencionei, já falei, que era uma divisão de vigilância. Quem os chefiava era o chefe de trânsito, que não tinha nada a ver com a segurança. E o senhor sabe por que não foi, seja para chefe de departamento de segurança ou chefe de divisão de vigilância, e sim para assessor executivo? Aí eu já não sei te explicar. O senhor, enquanto assessor executivo do município, enquanto cargo comissionado, o senhor chegou a conhecer as atribuições do cargo, conhecer o que existe de lei sobre, você conseguiu, eu digo assim, porque todo cargo público exige que a gente conheça quais são nossas atribuições, quais são as nossas prerrogativas, quais são nossas responsabilidades. E eu queria tentar entender se o senhor chegou a acompanhar a lei do cargo, quais são as suas atribuições formais, Sim, eu li a respeito. e o que você pode dizer sobre dessas atribuições legais? O assessor executivo ele está vinculado ao prefeito, né? Então eu assessorar o prefeito no que for necessário. Então eu estou assessorando ela em relação à segurança pública, tão somente. E como que partiu disso, de segurança pública vinculada ao prefeito, para atuar diretamente dentro da Secretaria Municipal da Saúde com frota? O que me foi passado é que ela precisava de uma pessoa que fizesse uma gestão de manutenção de viatura. Como não é a área minha, mas pelo que ela viu que eu consegui construir, inclusive eu quero destacar uma coisa que a Câmara fez para os patrulheiros, né, que eles eram chamados de rondas. Eu falei, não vamos chamar vocês de ronda. Vocês vão fazer o que vocês fazem e vão ser chamados por isso. Patrulheiros, vocês patrulham as instalações públicas. E essa gestão que nós fizemos, vocês elogiaram eles por 5 ocorrências, inclusive algumas com prisão em flagrante. Então, essa gestão que eu fiz como segurança, a prefeita Thelma falou assim, eu acho que você tem condição de fazer uma gestão muito boa, como você fez de segurança, fazer isso lá na saúde. Eu falei, prefeito, estou aqui para te assessorar, né? Então, eu fui para lá. Mas você nunca chegou a ser nomeado para essa divisão de vigilância, nem para esse Eu estou departamento? acumulando função. E existe alguma designação formal para que você atue nessas funções que são fora do escopo Não do tenho cargo? conhecimento. Quando você foi lá para a Secretaria Municipal, quando o senhor, desculpe, foi lá para a Secretaria Municipal da Saúde, houve alguma documentação, alguma nomeação, algum decreto atribuindo essas funções Não, ao senhor? desconheço. A secretária da Saúde só me apresentou junto aos motoristas. Falou, olha, o Ivan veio aqui para fazer uma gestão e ele que vai fazer a coordenação do transporte, de todas as coisas que envolvem vocês no transporte de paciente. Então, ele é o coordenador de vocês. Perfeito. Você falou de acumular função, então esse acúmulo ele foi informal, dizemos assim. É informal, eu não recebo nada por fazer isso. Perfeito. Eu queria entender como que foi a sua relação com o servidor Danilo em 2025. Você chegou Ótimo. a conhecer o Danilo Batistella? Muito bom. Tanto é que mesmo ele sendo transferido, ele fala comigo até hoje das dúvidas que eu tenho. Então, não há problema nenhum. Em relação às atribuições que o Danilo exercia, que ele era encarregado de setor, servidor efetivo, que tinha uma função de confiança na Secretaria Municipal da Saúde e cuidava dessa parte da frota. O que o senhor tem a dizer sobre o trabalho dele? Olha, o Danilo foi assim, o período que nós trabalhamos juntos foi muito pequeno, né? Então foi em novembro que eu estava como aluno lá, né? Aluno o quê? Conhecendo a Secretaria de Saúde na questão do transporte, eu estava aprendendo com eles como eram feitos, então eu estava como aluno ali. O segundo mês, que é o mês de dezembro, eu já tinha algum conhecimento, eu comecei a aplicar algumas mudanças
E aí, quando eu pedi 10 dias de férias, eu saí quando todo mundo retornou ao trabalho, doutor, me auxilia que dia, quando voltou aquele recesso, foi dia 5 de janeiro, né? Sim. Aí eu entrei 10 dias de férias e voltei dia 14. Quando eu voltei dia 14, o Danilo foi transferido. Não me pergunte o motivo, que eu só fiquei sabendo, ó, o Danilo foi transferido. Aí eu falei, Deus, eu não conheço a frota, né? O Danilo conhecia, mas eu não questionei, continuei tocando. E depois me trouxeram outro funcionário, que é o Mauro, que conhece bem a frota, né? Toda vez que eu tenho que consultar, porque ele fala em inventário, ele conhece o veículo de cabeça. É o que o Danilo também fazia, né? Então é o que eu tenho me baseado. Eu sou um cara gestor, eu não conheço veículo, não conheço nem os motoristas assim, estou conhecendo eles à medida que vão passando os meses, né? Mas nesse tempo que você teve lá, em convívio com o Danilo, tendo contato, o senhor considera que ele era uma pessoa zelosa com a frota, que ele estava Não posso preocupado? responder isso, é muito pouco. Eu não tive problemas com ele, eu não vi nenhum defeito nele que eu possa apontar. Mas um período é muito pouco para mim apurar se ele é um bom funcionário ou ruim. E quando ele saiu, você chegou a ficar sabendo por que ele saiu, alguma Não coisa foi me assim? informado. Só foi me informada a transferência dele e mais outro servidor lá, que foi na mesma época. Não foi só ele. Perfeito. E atualmente, como que funciona essas atribuições suas na parte da frota? Você puder descrever um pouquinho do escopo da atuação do senhor? Então, o que eu fiz em novembro, né? Eu assuntei que em dezembro a gente já começou a mudar. Então, existe um documento que chama Ordem de Tráfego. Então, todo veículo que vai viajar tem que abrir uma ordem de tráfego. Então, eu comecei a olhar aqueles documentos que eram feitos. Então, aí eu já pedi para que a secretária da Saúde gerasse uma portaria obrigando os motoristas a fazer o relatório, fechar o relatório e entregar para o porteiro, que é um vigia do meu departamento de segurança. E esse documento, quando ele é fechado, ele vai para um outro rapaz que trabalha comigo, que é o Ricardo. O Ricardo joga isso tudo em planilhas que vão gerar o mapa de força de deslocamento das viaturas. Então, quando a gente quer gerar quantos quilômetros rodou uma viatura, eu tenho através desse documento que chama Ordem de Tráfego. E aí, alguns outros veículos não têm ordem de tráfego, porque eles rodam dentro da cidade, eles fazem coisas pequenas, né? Como os deslocamentos das UBS, tudo. Então, eu criei um outro documento, que também chama Ordem de Tráfego, que ele pega junto com o vigia. Então, o vigia, quando sai, ele fala assim, ele entrega um documento daquele, faz a abertura, e ele tem que entregar no final. Então, 100% dos veículos, a partir de então, são documentados, são vistoriados, isso. Então, eu comecei a criar a gestão, me vendo que eu tenho números agora de quantos quilômetros roda uma viatura. Eu sei que as viaturas que vão para São Paulo são viaturas que, em pouco tempo, ela precisa trocar óleo, ela precisa fazer mais manutenções. Então, eu começo a ter coisas que eu começo a visualizar e fazer gestão. Então, isso não existia ou não foi passado para mim. Ivan, a ordem de tráfego seria como se fosse o livro de marcha ou é Eu outro entreguei para o documento? senhor, Sim, na sua visita lá, uma ordem é de aquele tráfego. documento. São Tá. dois, né? Eu entreguei os dois. O que é gerado pelo computador e o que é feito manuscrito lá num formulário. Perfeito. Em relação à parte dos motoristas, é o senhor que cuida também? Sim, Vai ver as escalas? assim, acompanha? é eu e o Mauro, né? Uhum. Mas quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu já entro com uma ação que o Mauro talvez não tenha a experiência que eu tenho, né? De gestão. Então, por exemplo, eu ainda não consegui criar um mecanismo que me informa quando a viatura está precisando trocar óleo. Então, eu estou criando isso, né? Então, o que eu fiz? Inclusive, eu tenho um formulário que eu posso fornecer para o senhor, que eu criei recente. Então, o vigia meu que fica na portaria, ele aborda o veículo e fala, ó, viatura número 25. Ele procura 25 ali, patrimônio 25. Ele fala, põe o nome do servidor ali que está saindo com a viatura, ele fala, olha no para-brisa aí, quando que foi trocado o óleo? Ele põe a quilometragem. Qual a quilometragem que está no painel? Então, aí vem esse relatório diariamente para mim. Eu já consigo ver
as viaturas que estão assim, na iminência de trocar óleo. Isso não sei se tinha, mas eu estou criando para que nenhuma viatura rode com a quilometragem que precisa trocar óleo. Então não vai ter viatura mais rodando, se é que existia, não vai ter na minha gestão viaturas que rodam com óleo vencido, que vão provocar o quê? Um motor que vai perder vida, vai perder qualidade, né? Então é isso que eu estou ainda criando, então é um molequinho ainda que a gente está fazendo a coisa andar, que vai andar muito bem, porque na segurança eu fiz outras coisas que não existiam. Então eu cito, por exemplo, lá na segurança, o que eu fiz lá? Quando o funcionário falta, era avisado de boca. Eu falei, não, você tem que ter um formulário. Você vai fazer um formulário comunicando eu. Ah, mas ele foi só, ele pegou um atestado. Não importa, você vai comunicar a falta dele. Ele que vai no outro dia trazer o atestado, vai juntar com esse documento da falta e aí nós vamos fazer o cartão de ponto dele. Então, essas coisas que nós vamos criando na gestão para que a gestão comece a tramitar com coisas palpáveis, coisas visíveis, coisas que a gente gera relatórios, né? Uhum. Um dos pontos que a gente trouxe aqui, discutiu com a secretária Amanda, é que a gente apresentou uma série de inconsistências em abastecimentos. Coisas mais absurdas possíveis, desde o veículo que constou abastecimento em Assis e estava em manutenção em Marília, a veículo que estava no pátio enquanto o cartão de abastecimento foi passado, e nos assustou que a secretária não tinha informações sobre esses casos, apesar de já ter tido acesso a essa documentação lá em outubro. A gente questionou quais providências foram tomadas. E uma das providências que ela apontou é que ela haveria designado o senhor para fazer uma auditoria referente a 2025. Isso é verdade? Confere, isso tem sendo feito? Eu não me lembro disso. Uma que eu não tenho acesso a essa plataforma de abastecimento ainda, né? Não é eu que cuido disso. Quando eu tenho problemas com cartão, senhas que as pessoas precisam abastecer, eu tenho que solicitar para quem tem essa plataforma para fazer isso. A minha plataforma que eu tenho acesso é a mesma, é a Link, mas de manutenção e não de abastecimento. Tina, talvez a gente tenha que até pensar numa cariação, né? Porque ela teve aqui, disse que o senhor estava designado para fazer isso, que inclusive deu um prazo de uns Então ela 2 deve ter meses feito, mas não para chegou o a senhor mim. encerrar. É uma contradição que é Claro, importante. Porque são casos, Ivan, para o senhor entender, que o senhor não estava na época que a gente está tratando aqui. Mas são casos muito graves que revelam fortes indícios de desvio de combustível dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, quando a gente questionou a secretária sobre as providências tomadas, não houve praticamente nenhuma providência tomada de outubro para cá. E ela disse que teria passado para o senhor, mas a gente entende que não tenha chegado e a gente vai, possivelmente, aí ter que fazer uma acariação para ver de onde que veio essa informação e quem é que de fato está procedendo com essa auditoria, se é que essa auditoria existe. Em relação ao GPS, a secretária Amanda esteve aqui mais cedo e ela trouxe a informação para a gente de que o GPS existia quando ela entrou na Secretaria Municipal da Saúde em janeiro de 2025. Mas, de repente, esse GPS, ela não soube explicar por quê, por motivos burocráticos, administrativos, ele foi desligado. O senhor tem alguma informação a respeito? O senhor, quando foi instaurar esse novo sistema, o senhor ficou sabendo alguma coisa do antigo? Ou o que o senhor sabe a respeito? Eu desconheço, porque quando eu cheguei, o Danilo, ele me comunicou, falou, chefe, nós estamos implantando, o pessoal está aí, está colocando de viatura em viatura, e aí ele me mostrou a plataforma, eu já me concederam senha, tudo, e aí eu já fui orientando ele como criar um roteiro, criar formulários que o funcionário recebeu uma senha, isso, e nesse formulário o funcionário assina que recebeu todo, uma palavra, fugiu a palavra, a sistemática de como ele loga o sistema, né, para ele poder transitar com a viatura. Então, inclusive, isso está na portaria, né, que ele não pode transitar sem logar. Perfeito. Então, eu desconheço nada de 2025. Ô, Ivan, uma das questões que a gente quer tentar entender é sobre o sistema de abastecimento da Link. Eu já entendi que o senhor não é gestor e não tem acesso. Mas eu queria saber se no trato, lá no dia a dia com os funcionários, acontece alguma situação de inconsistência.
Porque esse sistema ele tem algumas travas de segurança. Por exemplo, Sim. se eu vou abastecer um veículo e insiro uma quilometragem inferior à que tinha sido registrada no abastecimento anterior, ele trava o cartão. O senhor já chegou a presenciar alguma situação Não. do tipo? Ou depois que o senhor assumiu, nunca aconteceu? Olha, o que eu digo, presidente, é o seguinte, que é muito pouco tempo para mim. É, então, eu até falei isso para a secretária Amanda, quando eu comecei a trabalhar. Amanda, o que eu tenho que implantar, você às vezes quer velocidade nas coisas. Eu não posso fazer na velocidade talvez que você quer. Então, à medida que a gente vai colocando as coisas, vai acontecendo, aí eu vou agregando mais coisas que precisam ser feitas. Então, essa pergunta do senhor, eu não posso falar nada porque eu ainda não consegui chegar nos combustíveis, mas eu pretendo chegar. Pretendo que haja um controle, que a viatura, existe uma média para ele cumprir. Se é um veículo que faz 8 quilômetros com litro, ele não pode fazer 5. Uhum. Ele pode fazer 12, aí tudo bem, mas ele não pode fazer menos que os 8 que está estabelecido, que eu pretendo colocar no sistema. Mas eu volto a dizer, eu não entrei ainda nessa área. Não conheço, não foi fornecido para mim. Perfeito. E o senhor, a Amanda, secretária da Saúde, chegou a disponibilizar acesso a esse sistema para o senhor Não. ou nem isso? Não. Perfeito. Porque fica difícil fazer auditoria sem acesso aos dados, né? Mas vamos dar continuidade. Sobre esses casos, eu sei que não aconteceu, mas existe alguma orientação? Ó, deu um problema na link, procura tal pessoa. É quem está responsável. O senhor sabe dizer se existe alguma Repete a orientação? pergunta, eu não... Quando tem algum problema, como eu disse, do quilometragem lá, travou o sistema. Eu sei que não aconteceu, mas existe alguma orientação para caso Em relação ao aconteça? abastecimento, é sempre, até o ano passado, era feito pela Secretaria de Obras, isso. Aí descentralizou, hoje existe alguém dentro da Secretaria de Saúde que cuida disso, que não sou eu. Você sabe quem é? É o Juliano. Agora, dando continuidade, em relação à manutenção. Isso passa pelo senhor, por exemplo, chegou lá uma ambulância que está estragada, ela não está rodando, e a gente precisa mandar essa ambulância para manutenção, eventualmente precisa chamar um guincho, ordem de serviço, empenho. É tudo eu que faço. Tudo você. E essas ordens de serviço é o senhor que assina. Não, elas são eletrônicas, né? Entendi. Existe uma senha minha. Então, quando eu abro para as empresas fazerem... Isso na Link, você diz? Na Link, Tá. Eu jogo lá para o sistema fazer, aí há uma concorrência entre as empresas ali, e que fecha o menor preço, eu fecho com ela e eu falo para a plataforma, pode ajustar para a empresa X, porque ela apresentou o menor preço. E como é que funciona quando a van está estragada? Então, Você aí tem que pagar um guincho por fora? Como é que funciona? Não, a Secretaria de Saúde, ela tem um convênio com seguradora, a Porto Seguro. Então, eu aciono a Porto Seguro em todas as vezes que tem problema. Exceto algum caso assim que eu tenho dúvida, para não gerar problema depois, eu peço um apoio de outra secretaria para transportar. E aí, como é que funciona para acionar a Porto Seguro? É um aplicativo? É uma no ligação. telefone? Ligação. Existe uma pessoa na região aqui, ele trabalha home office, a gente liga ou chama pelo WhatsApp, e aí eu gero os dados da viatura e ele gera a chamada lá e atende. Perfeito. A gente teve em diligência, fomos muito bem recebidos pelo senhor, que se dispôs a colaborar com a CPI, a gente agradece por isso. Mas um dos fatos que nos causou estranheza é que a partir do momento que a gente saiu de lá com a relação dos veículos que estavam manutenção, se direcionou às unidades de conserto, de mecânica. Que foi fornecido por mim. Isso, fornecido pelo senhor, claro. A gente se deparou com uma situação que causou uma certa estranheza, né, relator? Porque várias dessas oficinas relataram que receberam os veículos na noite anterior, inclusive depois do expediente. O que você pode relatar para a gente sobre isso? O que vinha ocorrendo era o seguinte, que eu fiquei preocupado assim como eu não tive uma transição, assim a pessoa chegava e falou, esse aqui é a manutenção da viatura A, da B, da C, eu não tive isso, eu não tive essa transição. Então eu tive que ir para frente. Então a minha preocupação, veículos que fazem transporte de paciente, eles não podem parar. Então eu fui pegando, são 60, hoje nós temos 64 veículos. Então, na época, acho que esse 64 está incluído as 6 novas que entrou. Então nós tínhamos 58 viaturas, né?
Então, essas 58 viaturas, minha preocupação, focar as viaturas que precisam de transporte. Gente que vai para Jaú, gente que vai para São Paulo, gente, assim, enfim. Então, eu foquei nelas. Então, eu trouxe ela, levei na oficina, o que precisa fazer? Suspensão, freio, isso, aquilo, óleo, pá. Então, eu estava focado nisso, e não é pouco, é 58 viaturas. Então, eu fiquei preocupado em não parar a frota. Então, alguns veículos, que são poucos, acho que no número de 6, estavam com o motor desmontados, câmbio, faltando câmbio, e são coisas que geram mais. Para mim, eu não posso nem gerar pela Link, porque um motor, exemplo que eu falei com o vereador Timba aquele dia, eu mostrei para o senhor, né, um orçamento que a Iveco mandou para mim, R$ 58.000 o motor. Eu não posso fazer isso pela Link. Por quê? Não, por quê? Porque é um valor muito alto. Então, é preferível a gente fazer por empenho. Por quê? Porque eu compro, por exemplo, da própria Iveco. E a Iveco não trabalha com a Link. Então, eu consultei isso aí. Não, eu não trabalho com a Link. Então, mas o senhor faz por empenho? Não, se fizer por empenho, a gente faz. Eu dou até um desconto. Então, nós conseguimos um preço menor. Inclusive, eu não lembro se é um câmbio ou é um motor, que eu joguei na Link, assim, para as pessoas, as empresas virem ali. Quando eles olharam, um colocou R$ 100.000. Eu cancelei. Está aí registrado na Link, eu cancelei para que houvesse uma outra modalidade que a gente conseguisse fazer, porque o veículo vale 200 e poucos mil. O cara está pedindo 100 mil só na peça, fora a manutenção que ainda vai ser feita, que preço que vai ficar aí? Então, finalizando, eu peguei esses veículos e deixei por último, e aí o que aconteceu? A secretária vinha me cobrando. Todo dia que ela vinha no pátio, falou: Ivan, até quando que você vai deixar esses veículos aí? Secretário, tenha calma, eu estou priorizando aquelas, porque esse é um veículo, ele vai entrar dentro de uma oficina, ele vai demorar mais, e o cara não tem espaço suficiente para ficar um veículo lá 20 ou 30 dias até que a gente compre motor, que venha o motor da fábrica. E outra, vereador Fernando, quando aquela pessoa postou lá R$ 100.000, qual a garantia que o senhor dá? 90 dias. Eu comprando do fabricante, 1 ano. Então eu estou olhando isso, olhando preço, olhando tempo, que vai trazer qualidade. Então tudo isso demanda, porque vai abrir o empenho até fazer isso, tal. Então, o que aconteceu? Como ela vinha cobrando eu constantemente, chega um dia que parece que é um dia que você está estressado. Não, hoje nós vamos fazer uma operação. Vamos tirar tudo isso daqui e manda para as oficinas. Então, como eu já estava conversando com as oficinas, quem vai fazer câmbio, quem vai fazer motor, aí eu liguei e falei: vamos tirar essas, você vai receber e a gente vai abrir o empenho, você já faz o orçamento, e aí eles receberam esses veículos. Foi uma operação minha, pelo esgotamento que eu estava tendo da secretária me cobrar a respeito desses veículos que eu não movimentava. Então, não é má vontade minha de não arrumar elas, é que eu estava priorizando os veículos que não podem parar. Seu Ivan, foi avisado a secretária que nós íamos fazer uma vistoria lá no dia 5, no dia 6, né? No dia 6, às 5 horas da manhã. Para ser muita coincidência, o senhor retirar todos esses carros na noite anterior. O senhor passou a relação de nas oficinas e eles confirmaram que os carros chegaram após o horário de trabalho. Agora, o senhor teve todo um tempo para tirar. A secretária está apertando o senhor. Ela recebeu uma documentação, passou para o senhor que nós íamos lá esse horário. Chegamos lá no horário, o senhor não estava, chegava bem depois. Ficamos lá esperando um certo tempo. E aí, chega lá que a gente sentiu foto dos veículos, diz que os guinchos puxaram quase tudo naquela noite. Por que isso aconteceu? Eu acabei de repetir por quê. Não, mas eu não justifico. Bom, o senhor apura aí a oficina, ou o pessoal da oficina. Para você entender entender o contexto, a CPI vem fazendo um trabalho investigativo e a gente promoveu algumas diligências. A gente teve na Secretaria de Obras, por exemplo, e nos foi negado acesso aos veículos. Foi alegado que o servidor que tinha a chave, ele foi embora e assim ficou sem a chave. Eu pergunto para o senhor, eu fiz isso com o senhor? Não, eu vou chegar lá. Mas daí causa muita estranheza que após o recebimento de comunicação de uma diligência, veículos que estavam parados há meses, depois das 6 horas, que foi isso que as oficinas constataram para a gente,
se necessário a gente vai ouvir os donos das oficinas, foi levado depois das 6. E isso não é uma atividade típica do poder público. Levar depois das 6 um veículo para uma oficina. Então eu queria entender o trâmite administrativo. Quem é que é responsável pela emissão dos empenhos? Empenhos? Isso. É o Juliano. O Juliano. Quando que o Juliano emitiu os empenhos referentes a essas ambulâncias? Não, ele não emitiu, porque Então foi sem eu empenho pra oficina? abri OS para essas viaturas para que eles checassem o que precisava ser feito. Então, Isso pela Link, só pela Link. Isso. Tá. Aí o que ele fala? O que o mecânico, por exemplo, vocês foram na Devar, acho que Bruno. Como em todos. Então, aquelas. Eu falei, ó, avalia para mim o que. Então ele avaliou, Ivan, o bloco dessa aqui está condenado. Se for retificar, você não vai ter uma garantia, isso, aquilo. Então eu acho optante você comprar um motor e a gente só instalar um motor novo aqui. Aí o outro falou do câmbio, falou, ó, se desmontar o câmbio, a gente vai retificar esse câmbio e tudo, mas você, a mesma coisa, você pegar um câmbio novo e colocar, ela vai rodar milhões de quilômetros, ao passo de um câmbio retificado. Mas quem dá essa avaliação para mim é a A mecânica. gente entendeu isso. Aí o senhor disse que foi lá e cancelou pela Link. Não, lá atrás. Isso, lá atrás. O senhor foi lá e Isso. cancelou pela Link e essas ambulâncias continuaram paradas lá enquanto o senhor entrava em contato com as oficinas, cotava, câmbio, motor, correto? Sim. E aí eu quero entender em que momento que foi emitido o empenho. Porque na administração pública funciona assim, Ivan. Eu não posso Não, mandar... veja bem, não é empenho, não é empenho. Foi feita uma OS pela Link. Tudo bem, aí foi Aí cancelado. o empenho vai surgir depois, quando o mecânico falou, Ivan, tem que trocar o motor. Isso. Então não Isso, mexe. eu quero vou saber em que pedir, momento que o vou senhor comprar recebeu por esses empenhos. Que momento que o Não, o senhor... empenho ainda está sendo feito. Então, aqui a gente encontra um fato muito grave. Porque na administração pública, o senhor não pode tirar qualquer patrimônio e mandar fazer um serviço sem empenho. Porque o empenho... Não, mas eu abri a Um OS. segundo. A OS é pela Link que foi cancelada. Não, ela não foi cancelada, está aberta. Eu mostro e Mas eu a forneço oficina esse vai ser pela OS, o serviço? Vai ser pela OS. A montagem. O motor, nós vamos adquirir ele e entregar para a oficina montar Mas você ele. não tem o motor, por que mandou a van para a oficina? Para ele fazer a avaliação se precisa Mas ele já não comprar tinha feito? Você falou que não, ele já fez. Não. Que você abriu lá, o senhor... eu disse que um caso que eu peguei, chamei o mecânico, ele foi no local, ele falou assim, olha, Ivan, eu vou ver esse câmbio, eu não lembro se é o câmbio ou o motor. Vamos falar sobre um caso concreto, para a gente facilitar. Iveco, que está com o motor aberto, lá no... Como é que é o nome? Na saída para Cândido Mota. Na Devar. Devar. Esse é um veículo que estava parado no pátio da Secretaria Municipal de Saúde até o dia anterior da diligência à noite, correto? Esse é um dos que estava mais desbulhado. Assim. Isso. Então, eu não me mexi nele, justamente porque quando eu olhei assim, falei, meu, isso aqui vai demorar. Eu olhei o outro que era o câmbio, é isso mesmo. Isso. Que aí eu abri, quem participou foram três empresas entraram na Link. Desculpe interromper, mas aqui a gente precisa fazer a cronologia dos fatos. A gente está preocupado com a cronologia. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Vamos lá. O que eu cancelei. Primeiro, abriu na Link, os responsáveis foram lá, analisaram, orçaram, apresentaram o orçamento. Sim. Diante dos orçamentos altos, foi cancelado na Link, correto? Não cancelou. Mas foi o que você Você disse falou agora. agora. Não, vocês estão confundindo, gente. Tá Lá no gravado, passado, o senhor ó. acabou de falar que cancelou Não, peraí. pela Link. Não, Mas eu assim, vou. Não, vai devagar, explica. Isso, Deixa eu só gostaria de deixa eu fazer pegar. uma ressalva aqui, porque Vamos é importante. primeiro. O senhor Ó. está aqui, Ivan, na condição de testemunha. Não, eu sei disso. Enquanto eu sou testemunha, profissional de o senhor segurança. precisa dizer a verdade. Mas então, eu tô dizendo. Exatamente. Entenda o que eu estou dizendo. Eu disse para o senhor que a secretária estava me cobrando sobre esses veículos. Perfeito. Que estavam abandonados, eu acredito que há bastante tempo. Quando Eu falei, que foi inserido na Link? só um minutinho, deixa eu colocar. Aí eu peguei um caso daqueles 6, que eu achei que era o que é mais fácil resolver, que era câmbio. Aí eu abri uma OS e veio as empresas olharem. Uma orçou em 100 mil, a outra não sei quanto e tal. Quando eu vi aqueles valores, eu falei assim, eu vou cancelar isso. Aí eu cancelei. Aí você vai ver o cancelamento, é lá em janeiro. Tá. Tá? Ok. E Aí só para constar, foi somente a um veículo. Os veículo. outros 5 Eu nem sequer foi pra mexi, Link. nem pus a mão. Tá, vamos continuar. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, a secretária continua me cobrando. E eu falei, deixa aquilo lá quieto. Porque eu tinha, ainda a frota não estabilizou.
frota não estabilizou. Tá. Os motoristas, eu Continuou entrevistando. cobrando, a gente continuei. chega na nossa diligência chegou na noite anterior. Chegou um dia que a secretária chegou em mim e falou, Ivan, pô, até quando você vai resistir? Quando que foi esse Quanto foi a dia? conversa? Foi essa semana, nessa semana que No dia você... anterior. Talvez no o dia dia, eu anterior não da lembro se foi o diligência. dia anterior, foi naquela semana. Tá. Aí eu peguei e chamei o Mauro e falei, Mauro, hoje nós vamos fazer uma operação, eu não quero mais ouvir a secretária cobrando nós. E aí eu abri as OS da Link, estão abertas essas OS, para que a empresa fizesse uma avaliação, o que precisa ser feito uma a uma. Então elas estão me ligando, uma está falando, ó, tem que comprar um câmbio novo. Então eu tenho orçamento de um câmbio que eu mostrei para o vereador Timba, feito pela Renault de Marília, no valor de... Não vou me lembrar o valor. Mas eu mostrei isso para ele. Aí a Devar me falou, Ivan, esse motor não compensa você. Aí você vê o que você vai comprar um motor, o que você vai fazer. É que, Ivan, o senhor Então, tá entrando em nenhuma algumas foi cancelada. contradições que a gente Elas precisa estão esclarecer. abertas. Eu entendi. Mas a gente precisa entrando em algumas contradições que a gente precisa esclarecer. A gente quer tentar entender a cronologia dos fatos. Aberto na Link foi somente um, correto? Todos estão abertos. Quando foi Exceto aberto? aquele de janeiro que eu cancelei. Quando foi aberto esses outros? Esses outros foram abertos naquela semana. Naquela semana ou no dia Não, anterior? na semana que vocês foram lá. Perfeito. Renata, para a gente pedir a cópia da inserção na Link dos pedidos de orçamento referente às vans que o Timba tem. Depois você pede para ele. Ok. Então abriu novamente. Mas como Não, abriu novamente. Eu abri. Pela ordem, presidente. Não abriu novamente. Ok, não, eu entendi. Só- Desculpa, eu retiro o que eu disse e recoloco novamente. Está aberto. Né? Uma van foi aberto em janeiro, E eu cancelou por cancelei causa do pelo preço. valor. Pelo valor. Era motor, sabe precisar qual van que era? Era a Iveco? Eu não sei, eu tenho que olhar no sistema. Você tem a lista aí, Timba? Eu não vou saber assim de cabeça. Ah, tá. E por isso que eu uso o Mauro. Tá, em janeiro cancelou. Aí a secretaria continuou cobrando referente a outros 5 veículos. Sim. Aí na semana da diligência, o senhor entrou na Link e abriu referente a outros 5 veículos. E eu abri todos eles. E o senhor chegou a receber os orçamentos todos das empresas? Não, aí é falado, porque eles receberam para dar um orçamento, eles vão receber para dar apenas o valor do que precisa ser feito. Isso. Então é isso que eles vão receber. Está estabelecido. Isso. E como é que decide quem que vai orçar? Se é fulano, se é ciclano, se é beltrano? Não, a empresa que eu determinei direto para ele. Eu posso fazer isso pela lei. Entendi. Daí você pegou os credenciados, Isso. pegou esses 5 automóveis Isso. e mandou para orçar. Isso. Exemplo, eu E vou foi- te dar. Por que isso é necessário fazer assim? Por exemplo, tem uma viatura, que eu não vou lembrar o prefixo, né? Que o motorista, quando eu ouvi o motorista, ele estava dirigindo e pum, parou. Chamei a Porto Seguro e levou lá para Devar. O chefe da Devar ligou para mim, Ivan, o motor fundiu. E é uma van de transporte. Falei, então vou abrir para você fazer uma checagem. Veja a dificuldade da Link agora. Se eu abrir para o cara vai desmontar o motor, abrir tudo. Ele fez, Ivan, tem que retificar o motor. Aí eu abro para a concorrência, outra pessoa Aproveita o orçamento dele. que não fez orçamento, que não desmontou, pega O serviço. a coisa pronta para ele. E quem que vai pagar ele que desmontou, teve toda a despesa de desmontar o motor? Então, qual a expertise que eu uso para isso? Eu encaminho para o cara, eu vou pagar para ele só apenas a mão de obra para ele detectar o problema. Essa viatura em específico que eu estou falando agora, ele falou, Ivan, não fundiu o motor. É um problema de cabeçote, parece que por baixo vai dar para a gente aproveitar. E essas 5 vans foi isso. Na semana da diligência, pegou e mandou as 5 para fazer Para o fazer orçamento. diagnosticagem, viu? Tá. E exclusive está escrito isso lá. Por que, só um pouquinho só. Claro. Por que teve que ser depois do expediente? Não, porque eu comecei a mexer com isso, eu acho que era 14 horas, porque eu voltei do Você almoço. comunicou com a secretária que ia ter naquele momento? Não, eu não comunico, porque isso é uma ação minha. Isso é uma ação minha, porque ela estava cobrando, eu fiz e pronto, acabou. Comigo é assim.
é uma coisa minha, eu não preciso reportar para ela, eu preciso, não, eu não faço isso. E ela alertou o senhor que a gente ia fazer a diligência lá? Eu não fiquei sabendo. Se ela ouve... Foi não coincidência você ter aparecido lá quando a gente estava lá? Não, eu cheguei lá às 7h30 lá. Acho que foi Qual isso. foi Vocês o falaram jornal? que chegou às 5 horas. Qual horário normal que o senhor chega lá? Eu fiquei sabendo que vocês estavam lá, porque quem trabalha lá são funcionários meus da segurança. Então eles ligam para mim, Ivan, tem um pessoal aqui da imprensa e tal. Eu falei, tudo bem, pode ir atendendo eles aí, daqui a pouco eu estou por aí. É por esse canal que eu fiquei sabendo que vocês Em estavam que lá. momento... Pode ir, Então Diego. a secretária não informou o senhor, Eu não estou saindo, eu não fiquei sabendo. E em que momento que o senhor acionou o seguro para vir o guincho? Durante a tarde, depois das 14 eu fui chamando. E aí, durante o dia que já foi retirando os Eles automóveis? já foram tirando alguma coisa, porque a disponibilidade é da Porto Seguro, não é minha, né? Tá. Em relação a essa van específico que foi cancelado na Link. Foi feita a inserção na Link, foi O dado... senhor colocou, foi em janeiro, né? Isso. Tá. Foi dado o orçamento. Aí lá em janeiro cancelou, porque o valor não era e Isso foi está direto do registrado na empenho. língua. Essa van também foi retirada na Foi semana da tirado e diligência? foi. E ela foi levada para onde? E agora? Eu não tenho de cabeça essa informação. Eu não sei. Não tem importância, eu não sabia não. Ela está lá. E quando que foi emitido o empenho referente ao serviço dela? Empenho não. Foi emitido OS da Link. Então, mas como que é emitido o OS da Link se na Link foi cancelado? Isso que eu não entendi. O senhor está misturando os fatos. Não, ó. Eu estou falando de um fato de janeiro que eu cancelei. Isso. Aí eu retomei só essa viatura junto com esse as senhor outras. inseriu de novo, que já tinha sido Isso. cancelado para dar um Inclusive no orçamento. cancelamento está escrito lá que eu vou cancelar e adotar uma outra expertise para fazer a manutenção. Está escrito no Renato, cancelamento. Vamos pedir todas as ordens de serviço da Link para a gente saber quando elas foram inseridas. Dessas viaturas específicas. Isso. Dessas viaturas em específico. Em especial essa viatura que tinha sido cancelada anteriormente. Porque vocês percebem como soa mal? Assim, a gente vai fazer uma diligência, veículos que estavam parados há meses, de repente são retirados, as ordens de serviço que tinham sido canceladas são incluídas e de repente já manda para fazer orçamento de todo mundo. É uma questão que, assim, para um governo que se diz transparente, que se diz aberto, público, é uma questão que soa mal, porque os veículos estavam lá há meses, todo mundo tinha conhecimento que estava, de repente, numa diligência, Mas tudo que estava parado há meses é feito. Presidente, Isso são fatos, eu não tô Mas deixa eu fazer uma colocação. falando nada. O senhor me elogiou o atendimento, eu dei relatório onde estão os veículos, não escondi os veículos do senhor. O senhor vai numa outra secretaria, está tudo fechado, ninguém abre nada para o senhor também reclama. Então, precisa ter um parâmetro, assim, de legalidade, de lealdade, porque eu abri com transparência, eu te dei relatórios, em outro lugar que o senhor não teve isso. Comigo o senhor está tendo, e o senhor está sendo rigoroso demais numa coisa que eu dei para o senhor aonde estão os veículos. O senhor foi lá e encontrou os veículos no meu relatório. Eu não sei aonde que o senhor está querendo chegar, achar que eu estou querendo esconder, estranhar o quê? Se eu estou levando prava, o senhor encontrou Você uma concorda viatura comigo fazendo que não é manutenção. comum tirar veículo do pátio da Secretaria? Pela ordem, presidente, não é ilícito algum. Não há Ninguém está houve discutindo ilícito isso. Alguém está algum. A gente- imputando alguma coisa então, aqui? Com relação a isso, sobre os veículos, o fato dele ter chamado um dia antes, ou mesmo sabendo E quanto que ao os juízo senhores de iriam valor, lá, Ninguém está o fazendo fato- juízo de valor aqui. eu Estamos acho falando que que é um enquanto fato os senhores, que do ponto os de senhores vista foram prático pedir, administrativo. nós estamos indo aí no outro dia, e ele simplesmente doutor. levar no dia anterior, Doutor, é o seguinte, se os veículos estivessem lá, nós ia fazer um outro levantamento. Como não estão lá, nós não podemos, no particular, fazer esse levantamento. Isso é Exatamente. claro. O senhor filmou dentro da viatura? Ó, Como é que o outra senhor vai coisa, fazer o levantamento? não, mas O levantamento... senhor vem no seu Ivan, um posto. segundo. Vamos manter o respeito. Se o senhor quiser falar com essa presidente, o senhor pede pela ordem. Tá bom. Porque aqui a gente não vai bater boca. Aqui é urbano. Não, mas não é producente pra ninguém. Pede presidente. pela ordem também, doutor. Ah, mas ele, Isso aqui tá virando pela- o quê? O que é isso aqui? Fernando, Respeito à presidente, Câmara pela com ordem todo e eu respeito, concedo a palavra. pela- Assim funciona. ele não é obrigado a saber pela ordem. Pela ordem é nós. O Então senhor também orienta, está é só orientado cliente. aí. Então orienta. Porque a gente Ele- até agora, a gente tá em 5 horas de audiência com o maior respeito do mundo. Mas então, Respeitando a não liturgia. vai levar nada essa respeitando a discussão. poder- Isso é Eu concordo. semântica. Então vamos parar a discussão e respeitar a mas liturgia. ninguém está desrespeitando.
Vamos respeitar Não adianta pela crescer. ordem e eu concedo. Não é, E eu não concedo. é producente para a CPI. Não é, exatamente. Eu Só quero, que eu quero tentar entender. Vamos respirar, vamos O baixar. relator quer falar. Só que é o seguinte, tem um veículo lá, que ele foi arrumado o câmbio dele em tipo janeiro do ano passado. Gastou aproximadamente R$40.000. Certo? E esse câmbio está quebrado de novo. Então todos esses veículos estão fazendo é para isso. E foi retirado tudo isso daí. Tem mais coisas que aconteceu também que a gente sabe que isso aí dificultou para nós. Você obstruiu o nosso serviço, sim. Essa foi a realidade. A gente está discutindo agora, ele deu todo o atendimento certinho, mas o que a gente precisava não estava mais lá. Já tinha desovado. Então essa que é a realidade agora. Pela ordem também, presidente, não é desovado. A palavra tá Tudo bem. Tá Se eu colocado falei- da maneira se eu errada. falei a Ô, palavra- Mauro, peço- a gente vai iniciar uma discussão semântica peço aqui. isso- O eu senhor peço pede isso celeridade, por agora a gente vai iniciar uma discussão semântica. Mas vamos respirar. Não, mas eu acho que o presidente, Eu vou O fato de voltar ter e fazer uma desovado pergunta é uma testemunha. Ivan, nesse período que o senhor está lá, de novembro do ano passado até agora, quantas vezes o senhor viu ordens de serviço serem emitidas e guinchos irem buscar veículos, vários veículos, depois das 6 horas da tarde? Isso foi uma operação minha, Foi a única vez. responsabilidade minha total. Foi pela cobrança que eu vinha E foi a recebendo. única vez que você presenciou Isso, esse tipo foi eu de... que fiz. Perfeito. Então acho que isso ajuda o relator a Sim. entender, porque é o que a gente Mas está... eu tenho a É a motivação. tecla que a gente está batendo. Não é a usual. motivação. Não é Eu usual. tive motivação para Tudo isso. bem. Eu expliquei para você ver. A gente vai pedir para Porto Seguro que a Poder Executivo forneça quando que foi solicitado esse seguinte e por quanto foram feitos esses serviços. Porque o que a gente espera, Ivan, e aqui eu falo representando os meus eleitores e representando parte da população que está preocupada com o que está acontecendo, porque são fatos gravíssimos. Eu sei que o senhor chegou após o período que a gente está analisando aqui, mas são fatos gravíssimos. E aí eu questiono, o Timba acabou de trazer uma informação muito importante, porque não é só mandar fazer. Mandar fazer é fácil, mandar pagar é fácil. Agora, apurar a responsabilidade. Por que um câmbio que foi consertado há menos de um ano está indo de novo? Essa é uma grande questão que quem zela pelo patrimônio público tem que preservar. E a Amanda veio aqui nessa comissão e disse que existia uma auditoria feita pelo senhor. Eu tô calmo. Eu tô Não, o muito senhor não calmo. tá calmo. Eu tô muito... Quem é o senhor para dizer se eu tô calmo ou O senhor não não? está calmo, o senhor está falando, o senhor está aumentando um pouquinho. Gente, esse Eu tipo eu de só peço esse pela tipo de ordem discussão não vai levar para que a lugar gente chegue nenhum, no gente. Então peça pela ordem antes de o Acabei senhor de pedir. se pronunciar. Não, o senhor falou, depois pediu. Pede pela ordem, eu concedo Pela a palavra. ordem, É assim que presidente. funciona. O senhor... Gostaria que Vossa Excelência estivesse um pouquinho mais calmo com relação a isso, porque o Ivan, ele explicou da maneira correta tudo que ele falou. Eu só peço um pouquinho de zelo com a testemunha e também com os colegas advogados, um pouco também com seus colegas vereadores e quem está assistindo. É somente isso que eu peço. Perfeito. Posso dar continuidade? O senhor autoriza? Por favor. Perfeito. Por favor. Dando continuidade, o que a gente está tratando aqui, Ivan, é porque, como eu disse, o senhor assumiu depois e é muito fácil mandar fazer. Muito fácil você pegar uma Iveco 2022 com o motor todo escangalhado lá, com as peças tudo dentro da van e mandar fazer. É muito fácil. Com dinheiro público, é muito fácil. Agora, qualquer um de nós aqui, se acontece uma coisa dessa, vai acionar a garantia, vai buscar responsabilização se quem trocou o óleo trocou certo, se a tampa do óleo estava correta, porque quando é dinheiro nosso, a gente se preocupa. O meu carro é velho, meu carro é 2007. E eu me preocupo da troca do óleo e o meu carro está rodando com motor redondo até hoje. Agora, uma van Iveco 2022, modelo 23, com motor fundido, exige apuração de responsabilidade sim. E a secretária da Saúde veio aqui nessa comissão juramentada em dizer a verdade e disse que estava sendo feita uma auditoria sobre isso. E quando vem o encarregado, o assessor responsável por isso, diz que desconhece. Então o que a gente quer saber é se dentro de tudo isso que foi levantado, todos esses veículos com problema, se o senhor buscou saber por que esses veículos estavam assim. Se o senhor, antes de mandar fazer uma ordem de serviço para consertar um câmbio estragado, ou um motor de uma van que não tinha, estava na garantia muitas vezes, se o senhor se responsabilizou em fazer uma auditoria do que passou. Se o senhor se preocupou em acompanhar as notas fiscais referente à troca de óleo.
Se o senhor viu se teve algum funcionário, seja encarregado, seja motorista, que deixou de cumprir o seu estrito dever de zelar pelo patrimônio público e manutenção. Porque, como eu disse, é muito fácil mandar consertar sem apurar a responsabilidade. E o que a gente viu aqui por parte da Secretaria Municipal da Saúde é que não existe qualquer tipo de apuração de responsabilidade. Foram citados casos e casos, e os senhores doutores estiveram aqui, acompanharam, eu tenho certeza que como cidadão assisense, os senhores querem saber o que aconteceu. E é isso que a gente quer saber, a gente está aqui para entender isso. Porque, como eu disse, vou repetir, é muito fácil mandar fazer. É só emitir a ordem de serviço, o empenho e liquidar a nota. Agora, apurar por que esse veículo Iveco 2022, modelo 2023, está com o motor fundido, todo escangalhado lá dentro, isso é uma questão que exige apuração de responsabilidade. E os instrumentos que o poder público tem são abertura de sindicância administrativa, auditoria, e nos espanta a secretária vir aqui, jurando falar a verdade nessa CPI, informar que o Ivan estava fazendo esse levantamento e aqui ele negar. Então vamos ter clareza e colocar a bola no chão. E na realidade ela jogou tudo a responsabilidade para ele, do jeito que ela falou aqui. Ele é responsável, quer dizer, não é isso, a gente sabe que não é. Porque na realidade, seu Ivan, sabendo como é que fala, da responsabilidade do senhor, o senhor está pegando aqui o bonde andando, tem também lá um ônibus 2023, a correia dele é banhada a óleo. Se não trocar o óleo corretamente, ele explode tudo, que é o que aconteceu aqui, estourou o motor. Então, tudo esse levantamento ele está fazendo. O senhor tem boa fé, quer fazer, quer ajudar, mas o passado não pertenceu ao senhor. O senhor pegou agora. A gente reconhece isso. Só precisa da colaboração do senhor para a gente chegar onde tem que chegar. Então, esse é o motivo que a gente está fazendo esse levantamento e tal, porque, como falou, é dinheiro público, é da saúde ainda. É um dinheiro precioso. E todo mundo que antecedeu o senhor aqui disse que a responsabilidade era sua. A secretária passou aqui, passaram outros servidores aqui e disse que a responsabilidade anteriormente era do Danilo e hoje é do senhor. Então eu gostaria de questionar o senhor, Ivan, objetivamente, o que o senhor fez para apurar a responsabilidade sobre veículos que estavam com danos graves, que é completamente incompatível com a data da fabricação, com o uso utilizado, se o senhor procedeu com pedido de abertura de sindicância para investigar isso, se o senhor cruzou com as notas de troca de óleo, se o senhor verificou se a manutenção preventiva foi feita correta anteriormente, ou se o senhor somente mandou fazer os novos serviços não olhando para o passado. É isso que a gente quer saber. E eu acredito que é isso que o senhor tenha sido designado para fazer lá na secretaria. Porque o senhor vem a partir do momento em que a gente vê situações escabrosas. E aqui me permita o uso da palavra, doutor Alex, porque é do que a gente está tratando. Uma situação escabrosa de van, Ivan, que foi abastecida, enchido o tanque em Assis quando ela estava em manutenção em Marília. É disso que a gente está tratando. Então eu quero entender do senhor quais foram as atitudes tomadas para apurar responsabilidade diante de vans que estavam quebradas, carros que estavam quebrados e que não tinha idade e uso para estar daquele jeito. Pela hora, presidente, dando sequência na conversa, só para o Ivan, só bem sereno, bem calmo, a situação referente às vans que saíram, os veículos que saíram de lá. Foi uma determinação sua, como o senhor me disse. Após as 18 horas, foi uma programação específica da seguradora? O senhor pode, não sei. Eu estou entendendo a situação do senhor, o senhor está pegando essa bomba, né, que foi uma bomba que está na sua mão, né? Então vamos bem sereno, bem com calma, vamos explicar, o senhor já explicou bem, como, né, acho que o presidente também quer entender, o vereador Tino também, né, a população que está assistindo. Bem sereno, essa bomba que o senhor pegou, né, esse pedido que o senhor fez, não foi porque o senhor tinha informação, ou se não teve, ou teve ou não teve, que os vereadores iriam no outro dia, foi por isso que foi tirado. Eu entendo, acho que tudo que o senhor falou, acho que não foi isso. É isso? Processo? Eu disse que a secretária vinha me cobrando a respeito dessas viaturas. Por decisão minha, eu deixei elas por último, em razão que eu passei toda a frota. Com relação à frota, que já foi feita manutenção, eu tenho filmes, fotos de tudo que foi examinado com defeito e fotos que foi colocado novo.
Se está falando de auditoria, o presidente está falando sobre auditoria, eu já disse que não foi determinado para mim fazer auditoria. Então, se alguém quiser fazer alguma checagem, eu vou fornecer documentos que mostram o que eu fiz e o que eu peguei. Eu já falei que eu não tive transição, eu não recebi documentos que mostram individualmente o que cada viatura fez. Então, hoje eu estou tendo cuidado, inclusive, a início da nossa reunião, eu disse que eu criei um novo formulário porque eu preciso controlar a manutenção. E eu não estou tendo, tive que criar um formulário novo em que o meu vigia porteiro, ele está olhando dentro do para-brisa se a viatura venceu o óleo ou não, porque eu ainda não tenho como pegar isso do motorista. Então, eu estou fazendo mostragens para que tenha todo o serviço que eu fiz de janeiro para cá, que tenha eficácia. Não adianta eu fazer esse esforço, esse gasto com dinheiro público e as viaturas continuar quebrando, continuar fundindo. Então, eu estou me empenhando. Pela profissão, né, pela parte que o senhor desenvolveu, né, numa aposentadoria, né, tudo na área de segurança, pelo que eu entendi, tá? Essa implantação que o senhor está desenvolvendo dentro da segurança, dentro do município, tem um pouco que está vindo do Estado. É isso que o senhor aprendeu do Estado também, que vocês têm esse controle das viaturas, de todos, né, os soldados, enfim, tudo que pega, entrega, leva para a oficina, tem lá o administrativo que faz esse controle determinado para cada veículo que tem dentro da... Eu trouxe a expertise do serviço militar. Tá certo. Então, eu volto respondendo a pergunta. Eu não fiz auditoria porque eu estou fazendo equilibrando a frota e todo o meu procedimento dentro está registrado na Link. Lá está registrado os cancelamentos que eu faço. Quando eu mando para uma oficina, eu falei assim, eu pedi para você olhar suspensão, isso e aquilo. Você colocou uma coisa que eu não pedi. Aí eu peço uma reavaliação de outra oficina. Então, eu estou fazendo um trabalho que está registrado na Link. Quando eu cancelo um item, está registrado por que eu cancelei aquele item. Hoje mesmo eu cancelei um item que ele colocou pneus, eu não pedi pneus. Mas você precisa trocar pneu, mas eu tenho pneu aqui. Por que você está pondo pneu? Então, cancelei, está registrado. Cancelei os pneus porque existe estoque de pneus Quando na o senhor secretaria. iniciou, tem hoje, como você faz dupla função, tanto da frotas, quanto da segurança do nosso guarda, como chama? Vigia. Dos vigias Vigia e patrimonial. Vigia. O senhor colocou, né, na saída ali, né, tem ali o vigia, todos os veículos que saem é anotado e todos os veículos que chegam são anotados, é isso? Isso. O senhor implantou isso há quanto tempo? Isso eu plantei em novembro. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. E hoje tem um controle maior? Hoje está, pela quantidade de serviço que eu estou fazendo de manutenção, eu ainda não estou conseguindo explorar Mas esses arquivos, mas está registrado. É registrado, e o senhor passa em planilha, passa em Isso, software? a hora que eu já falei isso para o vereador Fernando, que a hora que ele pedir tal viatura que viaja, ele quer saber a quilometragem, quem dirigiu, tem isso pronto, a qualquer momento, digitalmente, Não sei se assinado por mim. Não sei se você quer fazer esse pedido aí, né? Porque dessa saída dos veículos, da entrada... Pode anotar, Renato. Como ele tem essa planilha, é importante... É importante a gente cruzar os dados. Isso. Em relação aos veículos, principalmente esses 6 veículos, principalmente essa Ivero, diante da idade do veículo, diante da quilometragem que rodou, diante do tipo de trabalho que é desempenhado, o senhor identificou indícios de mau uso, de falta de manutenção, que possam ter ocasionado os defeitos que hoje esses equipamentos públicos encontram? O senhor quer meu pensamento pessoal. Técnico. Então, pessoal, né? Então, eu digo para o senhor, se um carro que a gente compra 2024, nós estamos em 2026, ele fundiu, estragou, é mau uso, claro. E dentro da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor sabe se foi instaurado algum procedimento, sindicância, para poder apurar? Desculpa. E o senhor chegou a comunicar à secretária da Saúde, esses veículos encontram-se nesse estado, muito provavelmente por causa de mau uso, de falta de manutenção, solicita apuração? Não, eu não pedi apuração, eu comuniquei ela, falei, tá vendo aquelas viaturas? Elas estão ficando por último, porque são as que
esbugalhou, né? Então, as mais ruins de todas. Mas são viaturas novas. Eu acredito que compensa arrumar elas pela idade delas. São viaturas que custam mais de 200 mil. Nós vamos gastar aí 50, 80 mil para recuperá-las, mesmo assim ainda é válido, né? Agora, eu acho assim, como secretário de saúde, e ela está há mais tempo que eu ali, compete a ela investigar as minhas ações e as ações de quem cuidou. Claro, mas de sugestão, o que é prático na administração é que o senhor técnico responsável, diante da constatação de possível mau uso, que despache um documento oficial para a secretária. Olha, essas viaturas... Não, eu estou dando uma Não, sugestão sim. para o futuro, porque eu acho que é isso que tem que ser feito. Justamente para evitar esse tipo de caso. Ó, essas viaturas têm graves indícios de mau uso, puxar histórico de troca de óleo, correia dentada, manutenção que é preventiva, que é natural de qualquer veículo, e pedir para que seja instaurada uma sindicância para apurar. Porque o que não dá, Ivan, é para a gente ver veículos tão novos com graves danos, como, por exemplo, motor, câmbio, e o que a gente vem vendo na Secretaria. Assim, o que a gente olha de frota e olha para a saúde é uma coisa que salta aos olhos, porque não é normal. A gente vê uma Iveco, uma van dessa, a diesel, é para rodar 1 milhão de quilômetros antes de precisar fazer o motor. Essa é a realidade funcional do equipamento. E o que a gente vê é que mal rodou e já está lá com o motor todo aberto. Então, assim, diante de graves indícios de mau uso, que seja feito uma comunicação ao seu superior hierárquico, que no caso seria a Amanda, constatando isso e pedindo que ela apure. E aí a responsabilidade dela apurar. Se ela vai instaurar uma sindicância, se ela vai fazer uma auditoria externa, se ela vai fazer uma análise técnica junto com os mecânicos, aí não compete ao senhor. Mas dentro da sua competência de frota, é o que eu disse, não é só mandar consertar. A gente precisa apurar para saber o que está acontecendo, porque não adianta nada de mandar consertar hoje e daqui a 2, 3 meses a gente ter o problema novamente, como foi o caso do câmbio, como foi o caso de outros veículos. Eu entendo que essa não é a realidade hoje na Secretaria, mas era até ontem. Então isso é dinheiro público que está sendo literalmente rasgado. E é por isso que essa comissão está tendo esse zelo, está tendo essa preocupação e essa atenção a todos esses fatos. Eu gostaria... Posso fazer uma Claro. pergunta, senhor? Os documentos que eu te apresentei lá no dia que o senhor visitou, o cuidado que eu estou tendo com o deslocamento, quem está usando. Então, o senhor vê que está crescendo e hoje eu comentei que eu criei mais um. Então, veja bem, os motoristas, será que eles não estão preocupados com tanta coisa que eu estou fiscalizando? Claro. Olha, Ivan, eu faço Então, questão de eu só ressaltar aqui concluindo. que a gente vê um salto na qualidade do controle interno por parte Então, da senhor, sua desculpe, administração. E isso eu faço questão de ressaltar e elogiar o seu trabalho. Então, eu queria só dizer uma coisa. Eu fiquei magoado com essa questão assim, minha estranheza de você tirar as viaturas. Eu queria que até registrasse o que eu vou falar agora. Eu fui contratado para trabalhar na segurança pública. Uhum. E eu tenho feito com qualidade isso. Agora, quando me chamaram para trabalhar na Secretaria de Saúde, eu estou socorrendo a saúde. Entendam isso. Uhum. Eu não quero ficar lá. A ponto de falar, não, você vai ficar lá e vai tirar a saúde. Então, eu peço a conta. Porque o meu lugar é onde eu fui convidado lá em 2024. E eu pretendo voltar para lá. Eu vou equilibrar a frota e... Para você entender, Ivan, eu vou dar o contexto, para você entender que não é nada pessoal, é uma questão administrativa técnica. Qual que é o problema que a gente identifica? O senhor hoje está em desvio de função na Secretaria Municipal da Saúde. Não está nas atribuições do seu cargo, está informal, não tem designação. Está errado. Se eles querem te colocar na frota da saúde, que coloca como chefe de departamento, encarregado de setor em outra função. Essa é a primeira constatação. A segunda é como o senhor chegou lá. O senhor chegou lá, isso daqui foi a Amanda que disse que a partir da sua presença não precisou mais do Danilo. O Danilo é um servidor público efetivo de carreira. E ele ocupava uma função de confiança e desempenhava o seu trabalho com maestria. Tanto que muitos desses relatos chegaram através do Danilo. Se não fosse o Danilo, isso jamais estaria sendo apurado. E quem estava fazendo coisa errada na Secretaria Municipal de Saúde, estaria lá e o senhor não estaria lá e não teria adotado todos os procedimentos. Então, para o senhor entender que quando a gente
está numa administração pública séria, o controle interno, a gerência dos setores, das divisões, a gente valoriza muito o servidor público de carreira. Porque, independente de quem seja, o cargo político, ele não responde, ele não tem a estabilidade que o funcionário público de carreira tem. Ele não tem várias prerrogativas institucionais e funcionais que o funcionário tem. E aí, por que a gente olha isso com estranhamento? Porque foi retirado um servidor público de carreira, exonerado depois de ter feito uma denúncia séria, que constatava fatos sérios, gravíssimos, e esses fatos foram confirmados pela CPI até o momento, muitos deles, através da análise documental. E aí a opção da administração, ao invés de parabenizar esse servidor, é exonerar ele. E tirar um funcionário público efetivo que tem independência funcional e colocar um cargo político, que é o cargo de assessor executivo. Então eu quero que o senhor entenda que não é sobre o Ivan. Poderia ser qualquer outra pessoa no seu lugar. Isso causaria estranhamento. Por quê? É o político comissionado invadindo o que é efetivo e técnico. O senhor trabalhou muitos anos na polícia, o senhor sabe como é que funciona. Quem é efetivo tem prerrogativas, inclusive, para poder denunciar. Para poder virar e falar, ó, a secretária está fazendo isso aqui errado. O cargo que é político, não. Ele está sujeito ao critério, à discricionalidade do Poder Executivo. O funcionário de carreira, ele tem não só a prerrogativa, mas ele tem o dever legal de fazer tudo isso. Então, é nesse contexto que a CPI está se debruçando. Não é somente a partir da sua chegada. É todo o contexto que se construiu. Que, na nossa visão, pode se configurar até uma perseguição ao servidor Danilo por ter feito as denúncias que fez. E aí, causa até estranheza. Justo nas suas férias, esse servidor será exonerado. E a secretária esteve aqui mais cedo e ela não soube dar uma justificativa concreta sobre a exoneração desse servidor, que vinha desempenhando um papel com maestria. Eu sei que o senhor teve pouco tempo de contato com ele, mas acho que nesse pouco tempo o senhor pôde atestar um pouco da dignidade, da seriedade, da honestidade desse servidor que vinha fazendo um trabalho sério. E causa muito estranheza, a partir do momento que esse servidor procura os seus superiores e tenta fazer uma denúncia e não consegue, procura um vereador e mostra o que está acontecendo, esse servidor, ao invés de ser gratificado, parabenizado, ele é exonerado. E o pior, colocado lá na secretaria de origem dele para ser subordinado de uma pessoa cujo irmão está sendo investigado. O senhor percebe como isso não soa bem do ponto de vista de quem está olhando de fora, do ponto de vista do órgão de controle? Então, novamente, eu trago todo o contexto aqui, porque a gente admira o seu trabalho, a gente entende que o trabalho que o senhor está fazendo, por mais que seja um desvio de função, que é o nosso entendimento, não era para estar fazendo isso, não está nas atribuições da assessoria executiva. A função do assessor executivo é assessorar, não é cuidar de frota, não é respondendo por nada, não é assinar documento de manutenção, empenho, link, nada disso. E por mais que o senhor esteja em desvio de função, a gente reconhece o trabalho que está sendo feito, reconhece que a Secretaria tem ganhado muito em mecanismos de controle, de fiscalização, e a gente agradece o senhor por estar fazendo esse trabalho. Mas para o senhor entender esse contexto geral, que não é sobre o senhor, é sobre os fatos como eles aconteceram, que causam muita indignação a essa comissão e à sociedade ascisense. Porque a gente está apurando fatos muito sérios, a secretária esteve aqui mais cedo, e por diversas vezes o que ela mais disse foi: não sei, não tenho conhecimento, não adotei providência nenhuma. Foi essas falas que foi no caso a caso que a gente foi tratando e que foi apontado. E tudo que ela apontou foi: não, o Ivan vai esclarecer. O Ivan vai falar. O Ivan é isso, o Ivan aquilo. Por vários momentos. Então, por isso que a gente está tendo que ter essa postura um pouco mais dura, porque a secretária, que é a agente política que comanda a pasta, teve aqui juramentado e falou algumas coisas que não está batendo com o que a gente está ouvindo do senhor. Então, eu acho que é importante fazer esse esclarecimento, né, Timba, para que a gente possa contextualizar a nossa atuação. E aí, só por último, uma questão que passou batido aqui, em relação às escalas, hora extra. Você mexe com essa parte também dos motoristas ou isso fica só com o RH? Não, é o Mauro que tem feito o cronograma de montar viagens, né? Eu tenho supervisionado para ver se está havendo uma distribuição igualitária entre eles. Eu ouvi os motoristas e falei assim: olha, quem tem experiência de São Paulo? Eu não tenho, então eu preciso que tenha experiência, porque nós estamos pegando
acho que pode Pessoas ver isso em enfermas, né? números financeiros, a atitude que eu tomei lá em novembro, iam carros individuais, agora não, está pegando essas pessoas e colocando dentro de uma van. Então, imagine 16 carros, você pega 16 pessoas e põe numa van. Quanto que você economizou para o poder público? Desculpe, Ivan, pela hora que você Uhum. mas esse economia dá conforto para... Não, isso é feito, eu entendo onde o senhor quer chegar. Só para o senhor dar Assim, quando a gente começou a fazer isso, aí chegou esse cadeirante, esse não sei o que e tal, aí eu solicitei para a secretária, falei, secretária, eu não tenho conhecimento técnico para falar se a pessoa tem que ir de carro particular, tem que ir de ambulância, se tem que ir de van. Então, eu não posso fazer isso, porque eu não sou perito nisso. Então, eu gostaria que você nomeasse uma assistente social para entrevistar as pessoas e criar uma carteirinha. Quando ele vir marcar, ele já tem a carteirinha dele, qual o veículo que vai transportar ele, feito pela assistente social. Para que tire de mim, do mal e dos outros que trabalham ali, essa coisa de você julgar quem vai nesse e quem vai naquele. Uma palavra. Eu peço até desculpa, né, fazer essa fala, porque eu sou enfermeiro. Eu tive presente, e acho que é uma coisa que o senhor, é uma ideia que eu estou dando para o senhor, estive presente na casa de Jaú. Quando eu cheguei lá com o outro vereador, estavam 5 pessoas dentro de um carrinho bem apertadinho, uma pessoa com câncer, então não tem nenhuma... Então, essas coisas que o senhor tem que... Não, agora essa visualização, através da assistência social, que vai poder mudar esse pensamento de algumas pessoas. Quer dizer, que eu vou economizar, mas eu não quero nem saber quem está lá dentro. Então, acho que isso é um lado humano que a gente tem que ver também, técnico e humano e político, né? A gente tem que perceber muito isso para dar esse conforto também para o nosso... Principalmente quem está doente, né? Esses pacientes que vai com oncologia ou que vai para São Paulo, e não acho justo ir nessa situação. O que tem ocorrido é pessoas que sabem da notícia que eu estou ali, conhecem a minha história, e pedem, porque eu trabalho de porta aberta, não tem negócio de fechar a porta. Senhor Ivan, posso falar com o senhor? Até ele é um funcionário público da prefeitura. Não, entra aí, senta. Senhor Ivan, eu tenho câncer no estômago, eu não como mais pela boca, eu como através de sonda. E aí, o que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, é que quando eu me transporto, eu vou de manhã com um grupo de pessoas e depois eu já estou pronto para voltar embora, mas eu como por sonda. Então eu tenho que aguardar até o final. Acabou, hoje eu dei um despacho para o pessoal que trabalha lá. Esse caso aqui, vocês vão fazer. Isso. Foi aí que me soltou a necessidade, que eu falei, procurei a Amanda e falei, Amanda, você tem que criar uma assistente social. Olha o caso que eu peguei, né? Então isso não pode ser tratado cruamente. Até de doença infecto-contagiosa. Posso até dar seguimento nessa situação do sorteio de pedido, estive conversando com ela, referente à atenção básica, e a gente citou que lá atrás tinha uma pessoa responsável para isso. Ela está atrás até ou mesmo remanejar alguém da rede, assistência social, para fazer esse trabalho, justamente para, não sabia que ia ser com o senhor, com o pedido do senhor também, mas para fazer esse trabalho, essa ponte, né, entre a secretaria, a população e vocês que são responsáveis. E quando você adota, você, queira ou não queira, você não tem noção do que está fazendo e causa algumas coisinhas. Né? A gente vai corrigindo depois, é o que eu tenho feito. Eu reconheço plenamente a eficiência, porque o que a gente via e acompanhava é que muitas vezes, Gordinho, o carro ia vazio. Exatamente. E a gente sabe que isso, no fundo, era para gerar uma diária, para gerar um benefício para ciclano ou beltrano. Então, reconheço o trabalho e aproveito para parabenizar. Valorizar. Exatamente. Só para encerrar, você gostaria de fazer uma pergunta, né, Tio? Só mais uma pergunta, só. Também parabenizar o senhor pelo trabalho. Porque todo mundo que está junto do senhor fala bem, mudou muita coisa dentro já. Certo? É que tudo isso que a gente está cobrando do senhor, entre aspas, é coisa do passado que o senhor pegou e precisamos relatar para a sociedade, que tem muitas pessoas em cima. A gente pensa que não, mas as pessoas cobram. O senhor tem ciência se a secretaria, no começo do ano, em 25, comprou óleo para toda a frota, para ela Não tem, é o que eu disse, não foi passar nada para mim. Você imagina você assumir um negócio, não tem nada, não tem um registro, não tem nada.
É o que aconteceu na Secretaria, no Departamento de Segurança. Quando eu perguntei assim, sentei as pessoas que trabalham, né, mais próximo de mim, eu falei assim, quais são os prédios que nós cuidamos? Quem são os diretores? O telefone deles. Então, eu criei tudo isso, que hoje o meu patrulheiro coordenador está de plantão, agora entrou às 19, ele entra na nuvem, ele tem as informações da saúde, da assistência social, de todos, quem são as pessoas que ele tem que telefonar quando está pegando fogo, quando a porta está aberta, quando disparou o alarme e ele não consegue entrar. Então, eu criei tudo isso aí. E a mesma coisa eu estou tentando fazer na saúde por pouco tempo. Que eu pretendo voltar onde eu fui combinei. E a gente conhece esse trabalho também, Mas ele porque peça conta. a gente ficou sabendo de diversos furtos já que fiz foram isso no evitados por atuação da equipe da vigilância. Eu gostaria de, só para ficar registrado, Ivan, para o senhor ter conhecimento... Eu respondi a pergunta, senhor, perdão. Respondeu. As atribuições do cargo de assessor executivo, porque o senhor, enquanto servidor, é importante que o senhor saiba. Aqui na lei de 2017, traz as funções típicas. Assessorar o prefeito quanto ao planejamento político do governo municipal, realizando articulação com o legislativo, realizando interlocução com outras entidades públicas e privadas e assuntos de interesse do município, sob determinação do prefeito. Assessorar o prefeito na formulação de planos de governo, avaliando e acompanhando seus impactos, propondo medidas corretivas. Representar, quando for designado, o prefeito ou secretários em eventos, compromissos e cerimônias. Assessorar diretamente o prefeito no conhecimento de expedientes e processos junto ao gabinete, estudando, propondo soluções, analisando e acompanhando junto às demais unidades o andamento e os respectivos resultados para o conhecimento do prefeito. Prestar assessoria nas reuniões, visitas e demais eventos que o prefeito deva comparecer, tomando todas as providências com antecedência para fim de instruí-lo de todas as informações e documentos necessários do assunto ou tema que deva ser abordado. Então, essas são as atribuições. Tudo isso que eles estão te colocando foge dessas atribuições e configura um desvio de função. Só para a gente registrar. Aí, para terminar, eu acho importante a gente esclarecer essa contradição, Timba, que foi uma contradição importante em relação ao que a Amanda trouxe para a gente. Porque o que a gente espera de uma secretária da saúde, tomando conhecimento, e ela tomou conhecimento desses fatos, admitiu aqui no seu depoimento, em outubro de 2025, quando eu, vereador Fernando Sirkia, encaminhei pessoalmente a prefeito um relatório com todos esses casos de fortes indícios de desvio de combustível. A prefeita remeteu esse relatório à secretária e, pelo que a gente ouviu dela aqui nessa comissão, quase nenhuma providência foi tomada. Uma das poucas providências que ela afirmou tomar foi essa questão da auditoria. E essa é uma questão central para a gente entender a possível responsabilidade da secretária, que é uma testemunha e que a gente quer ouvir novamente para tentar entender se ela realmente tomou essa providência, uma vez que os dois juramentados, cada um contou uma versão dos fatos. Então eu coloco em deliberação para que a CPI faça uma cariação entre o senhor Ivan Sérgio e a secretária da Saúde, Amanda Maíra. Os que concordam permanecem em silêncio, os que discordam se manifestam. Aprovado, então, a cariação entre o Ivan e a Amanda, a gente vai determinar a melhor data e assim a gente dá prosseguimento novamente com todo o instrumento formal adequado, com a convocação, vocês vão ser intimados normalmente, com data, horário, e assim a gente segue sempre em busca da real verdade dos fatos que aconteceram, em busca da responsabilização daqueles que malversaram dinheiro público, em busca de defender a população cisense e o patrimônio do nosso povo. Sendo assim, não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.